Eu só mencionei na escola que gostaria de sair do país e fazer bicos. Isso assustou os 5 permanentes que entraram em estado de alerta máximo durante a noite. Até o Japão, apelidado de pequeno país dos dias, se rendeu e implorou por misericórdia. Apenas porque os bicos que eu fazia eram diferentes dos normais. Eram um pouco diferentes. Durante as férias de inverno, eu fui diretamente para o exterior e trabalhei como mercenário. Sozinho, eu eliminei milhares da equipe de elite Green Leopard. E durante o feriado do Dia do Trabalho, eu entrei clandestinamente nos Estados Unidos. Eu me tornei um assassino profissional. Em pouco mais de 2 dias, eu rapidamente cheguei ao 6º lugar no ranking de assassinos. Até mesmo no caminho de volta para casa, eu tive que correr até o santuário Yasukuni no Japão. Coloquei algumas bombas. Neste momento, eu estava sentado na sala de interrogatório, sendo interrogado. O diretor Lee à minha frente primeiro olhou para mim. Em seguida, ele olhou para os documentos em suas mãos. Depois, ele falou com gravidade. Ian, o que você tem feito nesses últimos 2 meses? Eu respondi com um olhar indiferente. Apenas fui para um lugar mais distante. Fiz algumas entregas e também trabalhei com entregas rápidas. Ao ouvir isso, Lee Veigo deu uma risada fria. Em seguida, bateu os documentos que tinha na mesa de interrogatório com força. Isso é o que você chama de bicos de entrega? 1 mês e meio atrás, o senhor da guerra africano, Enig, foi assassinado. Isso tem algo a ver com você? Não tem nada a ver comigo. Apenas coloquei um pouco no pedido dele. Adicionei um pouco de toxina mortal de mamona. Minhas palavras surpreenderam Lee Veigo um pouco. E você ainda diz que não tem nada a ver. Em seguida, ele perguntou novamente. Você esteve no país da Torre de Ferro por apenas 1 mês e meio. E já é o 6º no ranking de assassinos. Eu rapidamente balancei a cabeça. Não, não. Eu claramente usei apenas 2 dias e meio. E já cheguei ao 6º lugar no ranking de assassinos. Suas informações estão um pouco imprecisas, hein? Ao ouvir isso, os lábios de Lee Veigo se contorceram. Estou com dor de cabeça. O que significa que apenas levou 2 dias e meio. Além do mais, a equipe de operações especiais Snow Leopard sofreu grandes perdas no Panamá. Isso tem a ver com você? Ao falar sobre isso, ele enfatizou mais a voz. Afinal, a equipe Snow Leopard é, atualmente, a unidade de forças especiais mais poderosa da história. Qualquer membro pode ser colocado em qualquer país, e pode ser considerado uma existência impressionante. Se um universitário pode fazê-los sofrer grandes perdas, mesmo que esse material tenha sido fornecido pela Segurança Nacional. Lee Veigo ainda se sentia um pouco incrédulo. Você está falando disso? O capitão deles quer que eu me junte a eles. Mas o pagamento deles não pode ser feito diariamente. E ainda por cima, eu teria que trabalhar 6 horas por dia. Então eu não me juntei. Lee Veigo franziu a testa. Confesse honestamente. Está tudo escrito nos documentos. Porque eles sofreram grandes perdas. Mas eu estava com um sorriso malicioso no rosto. Não precisa ficar tão ansioso. É assim que funciona. Eu nunca sou alguém que sai perdendo. Trabalhei um dia inteiro e ele não me pagou na hora. Então eu simplesmente roubei aquela equipe. Lee Veigo ficou paralisado por 2 segundos e meio ao ouvir essa resposta. Em seguida, começou a fazer a próxima pergunta. O banheiro do País das Cerejeiras foi explodido por alguém. Isso também tem a ver com você? Isso foi um evento puramente acidental. Na verdade, eu fui ao País das Cerejeiras para encontrar o Ansan. No momento em que eu ia agir, alguém me antecipou. Para não voltar de mãos vazias, eu apenas escondi algumas toneladas de explosivos no banheiro sagrado Yasukuni. Lee Veigo sentiu que sua visão de mundo estava prestes a se desmoronar. O que significa apenas algumas toneladas? O policial ao lado estava tão confuso quanto um policial. Isso é mesmo um estudante universitário de mais de 20 anos? Não dizem online que os estudantes universitários de agora são mais bobos? Por que ele tem um KD de 235 no exterior? Depois de fazer todas as perguntas, eu fiz uma pergunta por iniciativa própria. Se não houver mais nada, posso voltar agora? Na verdade, eu estudei as leis do País do Dragão. Dentro do país, eu sempre respeitei as leis. Eu nem trouxe armas para dentro. Ao ouvir isso, Lee Veigo ficou um pouco sem palavras. Um momento, por favor. Após dizer isso, ele atendeu uma ligação e saiu rapidamente. Ele chegou ao escritório da polícia. Lee Veigo estava fazendo uma chamada com um sorriso amargo no rosto. Sim, sim, eu sei. Mas todas essas coisas são do exterior.
Ele nunca cometeu crimes dentro do país. Certo, tudo bem. Depois de terminar a ligação, Lee Veigo entrou novamente. Você pode ir. Mas você não pode sair do país por 90 dias. Precisamos ser capazes de encontrá-lo a qualquer momento. Esta decisão foi uma ordem dada pessoalmente pela Segurança Nacional. Nem mesmo ele, o chefe da polícia, tem autoridade para mudá-la. Eu já esperava esse resultado. Sob os olhares dos policiais, que me observavam como se eu fosse um monstro, eu saí da delegacia de segurança pública com toda a confiança. Ao voltar para casa, eu coloquei o dinheiro que ganhei no meu último bico em uma caixa de armazenamento parecida com um cofre. Imediatamente, um painel apareceu. Valor monetário aumentado em 2000. Este é o meu sistema. Pode converter dinheiro em valor monetário. $000 podem ser usados para participar de um sorteio. E o dinheiro que ganho como freelancer é tudo para sorteios de várias habilidades de recompensa, como mestre em luta, habilidade em armas de fogo e assassinato furtivo, entre outras. Essa é a razão pela qual consegui me tornar o sexto no ranking de assassinos em pouco tempo, e ainda estabeleci uma estatística incrível de KD 235. Depois de ser interrogado o dia todo, eu estava prestes a deitar e descansar, mas uma figura repentinamente pulou pela janela do quarto. Essa pessoa não parecia muito velha. Parecia ter cerca de 35 anos. Tinha uma postura ereta. Ele sorriu amplamente. Eu sou Lin Qinshan, o capitão de nível 4 da Segurança Nacional. Espero contar com sua orientação. Sorri sem nenhuma desconfiança. Parece que não consegui esconder o que aconteceu no meu último trabalho. Eles até enviaram um capitão. Será que era necessário todo esse alvoroço? Depois de ouvir o que eu disse, Lin Qinshan sorriu e balançou a cabeça. Para ser sincero, depois de ver seus materiais, eu sinto que sou um capitão insignificante. Dito isso, ele tirou um documento e me entregou. O assassino classificado em 532º lugar, Fujiyama Muto, foi recentemente encontrado morto na fronteira, e estava exatamente na região entre o dragão e o triângulo dourado. Então ele me olhou sorridente. Como você fez isso? Veneno de mamona, marca registrada. Eu fui bastante direto. Respondi de forma concisa com essas 4 palavras. Não neguei. Nem dei muitas explicações. Lin Qinshan assentiu sorrindo. Ele não parecia estar me culpando. Na verdade, a Segurança Nacional também já estava de olho em Fujiyama Muto, mas ainda não encontraram a oportunidade de agir. Você não veio até mim apenas por essa pequena questão, certo? Ao ouvir essa pergunta, Lin Qinshan instantaneamente tornou-se sério. Eu vim aqui para tratar de 2 coisas. Primeiro, você tem alguma intenção de entrar para a Segurança Nacional? O salário é generoso. Você pode se mover livremente quando não há missões. E você terá uma grande quantidade de seguro de vida. Ele ainda não havia terminado de falar quando eu já recusei diretamente. Eu não tenho essa ideia. Lin Qinshan parecia já ter previsto essa resposta. Então ele revelou sua segunda intenção. Você sabe que dentro da Waxia, recentemente surgiram muitas notas falsas? Eu balancei a cabeça para indicar que não sabia. De acordo com nossa investigação, essas notas falsas basicamente vêm de famílias conhecidas do Triângulo Dourado. Eles usaram essas notas falsas para comprar uma grande quantidade de ouro dentro do território do dragão, então transportá-lo para o Triângulo Dourado. Apenas as famílias conhecidas definitivamente não têm essa tecnologia. Deve haver o apoio de outros países por trás deles. Eu sorri e acenei com a cabeça. Quanto a essa segunda questão, já tinha uma ideia em mente. Vocês querem que eu elimine as famílias conhecidas, para divertir as forças estrangeiras por trás disso. Lin Qinshan disse com um sorriso. Nós acreditamos que você pode fazer isso. Embora o dragão também tenha essa força, isso certamente afetaria sua reputação internacional. Mas se fosse você, mesmo que alguém soubesse que o dragão está por trás disso, mas não é bom falar sem provas concretas. Eu não disse nada, mas mostrei uma expressão pensativa. Ao ver isso, Lin Qinshan franziu a testa. Você não tem certeza sobre isso? Ou está dizendo que discorda? Balancei a cabeça e sorri. Claro que tenho certeza. Eu não sou estranha ao Triângulo Dourado. Embora também seja uma terra fora da lei, mas em comparação com os senhores da Guerra da África, ainda é bem inferior. Além disso, tenho alguma conexão com a família Ming. O último chefe da família mandou que eu o eliminasse. E o que eu estava pensando agora era sobre eliminar. Quanto tempo levaria para exterminar a família Ming?
E se vale a pena eu ir dessa vez? Lin Qingshan sorriu ao ouvir isso. A recompensa desta vez é de 1 milhão de moedas do Reino do Dragão. Se tem 1 milhão, por que não disse antes? E ficou falando tanta coisa à toa comigo. Todos somos da mesma família. Isso não é um trabalho fácil? Vou e já volto. Essa frase dita de maneira casual fez o canto do olho de Lin Qingshan tremer ligeiramente. O que significa um trabalho fácil? Quanta confiança você tem em si mesmo? Só então tive coragem de dizer isso. Em seguida, ele fez uma expressão séria. Eu te garanto em nome da Agência de Segurança do Dragão, contanto que possamos eliminar a família Ming. A recompensa será entregue integralmente, sem falta. Suas restrições de entrada foram removidas. A partir de agora, você está livre. No entanto, a situação internacional está um pouco tensa recentemente. Sua abordagem anterior era muito autoritária. Isso gerou o ódio de muitos países. Ao dizer isso, ele me entregou uma lista. Esses países parecem querer formar uma organização contra você. Eles estão até pensando em recrutar os principais assassinos da lista. De qualquer forma, é melhor você ter cuidado ultimamente. Isso me parece um pouco inacreditável. É para tanto? Para que eu, de fato, me envolvesse tanto. Mas eu ainda aceitei essa missão. Afinal, dá para conseguir 1 milhão apenas dando uma volta. Para receber a recompensa rapidamente. Eu marquei a ação para esta noite. Depois, Lin Qingshan me informou algumas informações. Ming Tai, desde que soube que seu pai foi assassinado, vive o dia todo em constante apreensão. Sente que o próximo a ser assassinado é ele. Por isso, contratou vários seguranças para cuidar dele 24 horas. E ainda gastou uma fortuna chamando assassinos que estão no ranking. Mas eu apenas rio disso com desprezo. Para que contratar tantos seguranças? É apenas uma brincadeira de criança. Enquanto isso, do outro lado, o quartel-general da família Ming. A muralha era alta como uma fortaleza. Cercava completamente este quartel-general. E a cada 50 metros havia uma torre de vigia. Soldados armados em duplas observam cada movimento ao redor. Dentro do edifício central, havia 6 pessoas ao redor de uma mesa. Sentado estava um jovem de cerca de 25 anos. Ele é Ming Tai, o atual chefe da família Ming. Originalmente, ele era apenas um playboy. Passava os dias apenas brincando e dormindo. Até saber que seu pai foi repentinamente assassinado por mim. A posição de chefe da família naturalmente caiu sobre ele. E a primeira coisa que ele fez como chefe da família foi tornar a casa tão segura que nem uma mosca conseguiria entrar. Então, a segunda coisa foi seguir as instruções de países como o dos águias. Enganou o Reino do Dragão para obter uma grande quantidade de ouro. Nesse momento, uma figura importante da família Ming se preocupou e falou: General, se continuarmos assim, embora possamos conseguir muito ouro, estaremos ofendendo esse gigante que é o Reino do Dragão. Naquele momento, nós não teve a chance de terminar a frase antes de ser interrompido por Ming Tai. O que poderá acontecer então? O Reino do Dragão ainda teria coragem de nos atacar? Temos os águias como apoio. Dito isso, o que faremos se eles mandarem alguém para nos assassinar? Ming Tai soltou um resmungo desdenhoso. A família Ming de hoje em dia foi moldada por mim para ser tão robusta quanto uma tartaruga de ferro. Nem uma única mosca consegue entrar aqui. E eu ainda contratei um assassino do ranking. Paul, que é o número 173 no ranking, está de plantão. Quem pode me matar? Em uma caverna remota. Organizei vários modelos de rifles de forma ordenada. Ao lado, estavam dispostas rifles de precisão como a Barret. Havia também pistolas de várias formas. E uma variedade de armas de arremesso. Até mesmo algumas drones estavam no canto. E isso é apenas uma parte do meu arsenal global. Não se compara ao que deixei na África e nas Américas. Se for para assassinar uma pessoa, basta um sniper. Mas para exterminar uma família inteira, não é suficiente. Dito isso, olhei para a metralhadora Gatling ao meu lado. Depois olhei para o drone. Eu tinha uma certa ideia em mente. Enquanto isso, em uma torre de observação a oeste da família Ming, o soldado que estava de plantão deu um bocejo. Um sono pesado o atacou. Mas ele não se atrevia a fechar os olhos. Se fosse pego relaxando, poderia perder os rins. De repente, seu colega apontou para algo no céu. Você viu o que é aquilo? Ele limpou os olhos e estava prestes a olhar para cima. Então, uma bala atravessou sua cabeça. Seu companheiro ainda não tinha reagido. Outra bala veio voando. Não muito longe, eu peguei 2 estojos que caíram. Em seguida,
comecei a controlar o drone em direção à estação de comunicação. Então, cheguei tranquilamente em frente ao armazém de armas. Ativei diretamente a habilidade de infiltração. O soldado responsável por vigiar o armazém de armas. Vigilante, ele patrulhava os arredores. Mas no segundo seguinte, uma figura apareceu silenciosamente atrás dele. Eu toquei em alguns pontos de pressão em seu corpo. Quando ele reagiu, seu corpo já estava completamente rígido. Ele não conseguiu emitir nenhum som. Usando o rosto do soldado, abri o armazém de armas. Em um movimento rápido, cortei sua garganta com a faca. Ao entrar, dei uma olhada geral. Pegou 3 granadas e jogou dentro. Espere eu recuar para um local seguro. Apertou o botão de lançamento da bomba do drone. 3 pequenas bombas guiadas foram lançadas do drone. Em um instante, começou um bombardeio intenso. Do outro lado, Ming Tai estava deitado na cama desfrutando de uma massagem. Estava refletindo sobre como é a vida, quando um estrondo de explosões aconteceu. O que está acontecendo? Ming Tai rapidamente se sentou. Através da janela, viu uma cena de chamas subindo aos céus do lado de fora. Não pôde deixar de sentir um frio na espinha. O arsenal foi explodido. Nesse momento, a porta do quarto foi empurrada. Um homem entrou apressadamente. Ele era Paul, o assassino profissional número 173 no ranking. A estação de comunicação e o arsenal também foram detonados. Agora não conseguimos contatar ninguém. Quem foi que fez isso? Quantas pessoas estavam com eles? Ming Tai fez uma série de perguntas. Mas, como o evento aconteceu de repente, Paul também não sabia. Neste momento, do lado de fora da base, um grupo de soldados está correndo apressadamente para prestar apoio. Mais rápido! O arsenal explodiu. Vá apagar o fogo! A estação de comunicação foi atacada. Todos em alerta. A maioria dos soldados está confusa. A comunicação foi interrompida. Eles só conseguem correr como moscas sem cabeça. 3 pessoas encontraram comigo enquanto corriam em direção ao arsenal. Então, imediatamente, peguei a arma e me preparei. Quem é você? Mas eu simplesmente saquei a pistola silenciosa e disparei 3 vezes. Eles foram diretamente enviados para o céu. Logo cheguei do lado de fora de uma grande área de tendas. Este é o lugar onde soldados da família Min permanecem. Peguei 3 coquetéis Molotov e joguei-os dentro. Imediatamente, chamas enormes começaram a arder. Uma grande quantidade de soldados saiu correndo. Em seguida, peguei o fuzil e comecei a disparar. Cada tiro acertava a cabeça, a sorte estava do meu lado. Nenhum tiro foi desperdiçado. Ao mesmo tempo, Ming Tai acabará de mobilizar todos os seus subordinados para procurar o inimigo. No final, só encontraram os corpos dos próprios. Nem mesmo a sombra do oponente foi vista. O que é misterioso é o que mais assusta. Agora, nem sequer sabemos quem é o oponente. Não sabemos exatamente quantas pessoas estão envolvidas. Mas, felizmente, nesse tempo, ele já havia consolidado suas tropas. Dezenas de pessoas armadas com rifles o protegiam em volta. Ming Tai acabou de soltar um leve suspiro de alívio quando, no entanto, no segundo seguinte, uma granada de fragmentação rolou em sua direção. Não é bom, Paulo gritou. Os outros ainda não reagiram. A granada já estava rolando na frente de Ming Tai. Rápido! Rápido! Joguei-o para fora. Ou pressione-o com o corpo. Ming Tai começou a gritar e acomodar as pessoas ao seu redor. Mas os outros já haviam corrido para longe. Afinal, esse trabalho valia apenas alguns $1000. Para que arriscar a vida? Felizmente, Paulo se lançou e puxou Ming Tai para o lado. Assim, eles quase conseguiram escapar. Neste momento, todas as pessoas ao redor começaram a ficar em alerta. Levante a arma que está em suas mãos e aponte para os lados. Mas depois de um tempo, percebeu que não havia movimento. Paulo se enxugou do suor frio que escorria pelo rosto. Ele mordeu o lábio e deu um passo à frente. Preparou-se para ver quem estava aprontando. Ele levantou a arma que segurava. Caminhou cuidadosamente em direção ao local onde a granada foi lançada. Mas de repente, um tiro foi disparado. A bala atravessou diretamente a nuca de Paulo. Como isso é possível? Todos os soldados ficaram confusos. A granada que foi lançada veio da frente. Como agora o tiro vem de trás? Rápido, comecem a atirar. Ming Tai deu a ordem. Ele ordenou que os subordinados ao redor atirassem na direção. Mas eles não tiveram tempo de puxar o gatilho. Então, um grande número de granadas explosivas voou em direção a eles. Após uma série de explosões, o mundo ficou em silêncio. Ao ver isso,
apareci do outro lado. Após uma verificação, confirmei que não havia sobreviventes. Ming Tai e seus confidentes foram exterminados de forma grotesca. Depois de resolver tudo isso, olhei para o relógio. Já eram 4h30 da manhã. Exterminei toda a família Ming. Levei cerca de 3 horas no total. E eu não estava ferido de forma alguma. Apenas a ponta da minha roupa estava um pouco suja. Se esse tipo de coisa vazasse, eu acho que ninguém acreditaria. Na verdade, essas pessoas da família Min não são nada boas. Fraudes, comércio de peças e jogos de azar online. O que quer que façam, é tudo imoral. Não sei quantas famílias foram destruídas e acabaram tendo esse destino. Só posso dizer que é um merecido castigo. Eu também posso dizer que estou fazendo a justiça divina. Depois de revisar tudo novamente, certifiquei-me de que não havia nenhum sobrevivente. Foi então que decidi partir. Mas ao sair pela porta, parei de repente. De repente, lembrei de algo. Deixei algumas palavras grandes na parede. Aquele que me ofender será punido, não importa a distância. Com essas palavras, consigo intimidar melhor aqueles países que têm mais intenções. Após voltar ao território do Reino Dragão, Lin Qingshan já estava me esperando na fronteira. Ele ficou um pouco surpreso por eu ter voltado tão rápido. Ele também estava um pouco surpreso. As coisas foram concluídas tão rapidamente. Eu acenei com a cabeça, com uma expressão indiferente. Lin Qingshan não disse uma palavra. Ele simplesmente tirou um cartão. Este é o pagamento de 1 milhão pela missão. Ao pegar o cartão, dei um leve sorriso. Uma boa colaboração. Mas Lin Qingshan disse preocupado. Você realmente precisa ter mais cuidado. Apenas 2h30 atrás, a organização liderada pelos Estados Unidos já estava pronta. Chamava Zetian, especializada em caçar pessoas como vocês que fazem trabalhos temporários. Isso me deixou um pouco incrédulo. Vale a pena eles serem tão ostensivos? Na mente daqueles países dos Estados Unidos, a minha posição é surpreendentemente alta. Ao pensar nisso, meu semblante se tornou sério. Esses países dos Estados Unidos, afinal, são alguns dos superpoderes do planeta azul. Se realmente eles estiverem de olho em mim, isso definitivamente não é bom. Neste momento, Lin Qingshan começou a falar. Que tal você se juntar à nossa segurança nacional? Assim, você pode obter proteção. Você não precisa se preocupar com questões de segurança. Eu recusei educadamente. Deixe-me pensar mais sobre isso. Depois de dizer isso, eu saí. Ao voltar para casa, eu olhei para os despojos deste trabalho temporário. O pagamento foi de apenas 1 milhão, muito pouco. E eu só consegui agarrar algumas barras de ouro. Provavelmente, as barras restantes estão com o mestre dele. Essa viagem foi realmente um prejuízo. Mas, neste momento, o telefone ao lado tocou de repente. Com licença, é você, Ian? Eu tenho um trabalho temporário interessante aqui. Não sei se você tem interesse. O pagamento é de 5 milhões. Gordo, eu sei que é você. Pare de ser um Dior. Diga logo o que você quer. IEGE. Não nos vemos há 2 meses. Estranho, sinto sua falta? A família Min foi destruída ontem à noite. Se não estou errado. Deve ter sido você quem fez isso, né? Dizem que as barras de ouro da família Ming são bastante valiosas. Você, gordão, está bem informado, hein? É melhor você vir aqui um instante. Leve esse ouro embora. Aproximadamente 2h30 depois, um gordo se aproximou. Ele é Gao-san, um contrabandista de Jinhai. Assim que nos encontramos, ele mostrou seus grandes olhos brilhantes. Parecia que ele poderia chorar a qualquer momento. Irmão Shen, faz 2 meses que não te vejo e você emagreceu. Eu rapidamente acenei para interrompê-lo. Então, tirei as barras de ouro que encontrei na família Ming. Tirei algumas barras de ouro pesando alguns quilos. Gao-san fez algumas contas. Ele citou o valor de 5 milhões. Eu não negociei o preço. Simplesmente joguei a barra de ouro para ele. Depois de despedir do gordo, eu troquei todo o dinheiro por valores monetários. Então comecei a fazer um sorteio. Sorteei várias vezes, centenas de vezes. Não ganhei nenhuma habilidade. Eu vi que o valor monetário estava quase se esgotando. Comecei a ficar um pouco nervoso. Depois de quase usar os últimos milhares de valores monetários que restavam, finalmente, acionei a grande proteção e consegui algo. Espaço pessoal de 10 metros quadrados. Apenas algumas palavras. Isso me deixou tão chocado que fiquei estático. Minha proficiência em artes marciais e em armas é suficiente.
Esta habilidade é, sem dúvida, a mais adequada para mim. Porque não posso carregar armas a qualquer hora e em qualquer lugar. Portanto, preciso estabelecer arsenais em várias partes do mundo. Mas há um risco ao fazer isso. Se, por acaso, o arsenal for descoberto, tudo que eu tiver pode ser perdido. Agora, com este espaço pessoal, não tenho mais que me preocupar com isso. Depois de arrumar tudo, eu acabei de descer as escadas, pronto para ir para a escola. Foi quando vi Lin Qingshan se aproximando com um semblante sério. De acordo com as informações que acabei de receber, o grupo de mercenários Cobra, classificado entre os 20 melhores do exterior, enviou uma equipe para o interior do país do dragão. Ao ouvir isso, não pude deixar de franzir a testa. Quando eu estava no exterior, eu não tive pouco contato com esses mercenários. Esses mercenários são movidos por lucro. Os preços dos 20 primeiros não são baratos. O que exatamente os fez agir com tanta intensidade? Uma das equipes mais elite entre os mercenários da Cobra Venenosa. De acordo com nossas informações, o chefe da empresa deles contraiu um vírus na África. Com o nível atual de medicina, não há solução. Para salvar a vida, ele mandou alguém investigar. No final, ouviu-se que há um antigo túmulo na cidade de Jingai. Dentro, há uma cobra verde milenar. A bile da cobra pode curar todas as doenças. Por isso não hesitaram em correr riscos para vir à cidade de Jingai. Desta vez, vieram. São uma das equipes mais elite entre os mercenários da Cobra Venenosa. Alguns deles estão até entre os 200 melhores assassinos do ranking. O Capitão Raymond está na 69ª posição. Embora já tenha sido enviado um contingente militar, ainda há muitas restrições. Por isso, vieram desta vez para pedir sua ajuda. A recompensa é de 5 milhões. Ouvi que há um pagamento. Não hesitei nem um pouco e aceitei. 2 horas e meia depois, eu e Lin Qingshan chegamos lá, a caverna onde estavam os mercenários. Neste momento, já havia muitas pessoas em frente à caverna. Todos estavam vestidos com o uniforme da Segurança Nacional. Um soldado se levantou para relatar a situação. Capitão Lin, já entendemos a situação específica quando chegamos. Esses mercenários serpentes acham que podem entrar e sair do nosso país como quiserem. Eles pensam que podem vir e ir quando quiserem. Outra pessoa concordou ao lado. Exatamente, Capitão Lin. Esperar do lado de fora para atacar não vai funcionar. O inimigo não deixou ninguém guardando a entrada. Isso já indica que eles não estão planejando voltar. Com certeza sabem que a saída está em outro lugar. E assim que eles escaparem daqui, será muito difícil tentar interceptá-los. Lin Qingshan ouviu e discutiu com todos. Finalmente decidiram que todos iriam armados para baixo. Segure aquelas 12 pessoas. Depois, aguarde o apoio militar. Ao terminar, ele fez questão de enfatizar um ponto. O objetivo é segurar o inimigo, até que as tropas de apoio cheguem. Não tente ser forte demais. Ele está um pouco preocupado com esta missão. Afinal, aqueles 12 não são fáceis de lidar. Mas quando seu olhar caiu sobre meu rosto, ele ficou surpreso, porque eu estava parecendo muito relaxado. Com as mãos nos bolsos, mastigando um chiclete, sem qualquer sinal de nervosismo ou pânico. Não estava preocupado com nenhum imprevisto nesta missão. Lin Qingshan, ao ver isso, teve um brilho nos olhos. É verdade. Que ranking é esse do 69º assassino? Aqui temos um assassino que está em 6º lugar no ranking. Após entrar na caverna, não andamos muito. Todos chegaram a uma câmara funerária. Eu dei uma volta por dentro. Alguém já esteve aqui antes. Mas nenhum dos tesouros aqui foi mexido. Em seguida, peguei um antigo artefato que estava no chão e examinei. Não sei quanto isso vale. Lin Qingshan se aproximou de mim, sorrindo. Esse item leva pelo menos 3 anos para ser vendido. Ele tem bastante conhecimento sobre antiguidades. Ele reconheceu imediatamente o que eu tinha nas mãos. Fiquei sem palavras. O que você acha que eu sou? Como eu poderia sair por aí com isso? Depois de dizer isso, aproveitei que ele não estava prestando atenção e balancei. Coloquei as coisas furtivamente no espaço do sistema. De repente, ouvi alguns disparos não muito longe. Ao ver isso, gritei apressadamente. Aquela turma estava bem ali. Depois de falar, desengatou a arma. Ele se aproximou com cautela. Enquanto isso, do outro lado, um homem alto, um homem musculoso estava mirando à frente. Ele apertou o gatilho da barreira que estava em suas mãos. Uma bala foi disparada rapidamente. E o alvo era uma enorme cobra verde. Embora fosse de grande porte,
Mas os movimentos não eram nada desajeitados. Eram até excepcionalmente ágeis. O corpo da cobra se contorcia de maneira suave. Ela conseguiu desviar diretamente das balas que vinham em sua direção. Maldito animal! Ramon soltou um resmungo frio. Levantou a mão e disparou várias vezes. Mas todos os tiros foram desviados suavemente pela cobra. E, neste momento, estávamos cada vez mais próximos do som dos tiros. Mas justo quando estávamos prestes a chegar, disparos vieram de trás e da frente ao mesmo tempo. Imediatamente, todos ficaram surpresos. Eles se viraram para olhar, mas descobriram que eu, com uma expressão calma, guardava a arma. Um dos vice-capitães da Segurança Nacional imediatamente me recriminou. Por que você disparou? Nós já éramos em menor número do que eles. Uma vez que nos expuséssemos ativamente, como poderíamos atrasá-los? Como você pode cometer um erro tão primário como disparar acidentalmente? Em contrapartida, Lin Qingshan ficou paralisado no lugar. Com uma mão apontando para frente, ele ficou chocado e conseguiu falar. Não, está errado. Rápido, olhe para frente. Todos ficaram confusos. Seguiram o olhar dele e olharam naquela direção. Depois de ver claramente, suas pupilas se contraíram de repente. Eles viram que os 2 soldados que estavam de guarda na porta, agora estavam todos deitados no chão silenciosamente. Nesse momento, todos finalmente entenderam quão aterrorizante eram aqueles 2 tiros que eu dei. Não só eram letalmente precisos, mas o mais difícil foi o momento em que eu disparei. Isso se alinhou perfeitamente com o som do tiro de dentro. Isso fez com que as pessoas lá dentro não percebessem nada. Enquanto isso, as 2 pessoas do lado de fora já estavam indo se encontrar com Deus. Nesse momento, houve outra série de tiros intensos. Nesse momento, Ramon estava com um sorriso fixo no rosto. Ele sacrificou 3 de seus homens como preço. Finalmente, conseguiu trazer essa serpente à tona. Com sua liderança, os poucos homens que restaram começaram a reduzir o cerco de forma ordenada. Um deles puxou uma rede especial e a lançou à frente. A cobra verde se contorceu várias vezes, mas como o consumo anterior foi realmente grande, no final, foi capturada por algumas pessoas. Com a missão cumprida, Ramon começou a rir. Embora desta vez tenha perdido 3 subordinados, essa perda não se compara com a recompensa da missão. Afinal, o emissor desta missão era o chefe da empresa de mercenários deles. Quando trouxerem o coração da cobra de volta, ele se tornaria o salvador do chefe. Quanto mais Ramon pensava, mais feliz ficava. Mandou que 2 subordinados levassem a cobra verde e se preparassem para sair. Mas justo quando ele queria sair desta sala principal, de repente, franziu a testa. Ele sempre sentiu que algo estava errado. Assim, ele gritou 2 vezes para a porta. David! As! Após não receber qualquer resposta, Ramon começou a perceber que havia algo errado. Ele mandou que 2 subordinados saíssem para investigar a situação. Mas as sombras dos 2 subordinados gradualmente se perderam na escuridão. Mas não fez o menor barulho. Ramon franziu a testa. Ele gritou ansiosamente para a porta. Amonde franziu a testa em um nó. Ele gritou ansiosamente para a porta. Qual é a situação? Mas não houve qualquer resposta. Amonde, percebendo que a situação estava estranha, estava prestes a ordenar aos poucos homens restantes que procurassem abrigo. Mas já era tarde demais. Vários disparos de armas vieram de fora da porta. Rapidamente eliminaram seu subordinado. E Amonde, como 69º no ranking de assassinos, teve uma rápida reação. Já havia se escondido atrás de uma coluna. Mas seus subordinados estavam em apuros. A equipe de mercenários de 12 pessoas. Agora só restava o capitão. Quem são vocês afinal? Querem fazer uma traição entre criminosos? Agora o inimigo está nas sombras enquanto você está exposto. Amonde nem sabia quantas pessoas estavam do outro lado. Instintivamente, ele os considerou como outros mercenários. Ele viu que ninguém respondeu. Assim, revelou sua identidade. Eu sou o 69º no ranking de assassinos. Desta vez, fui contratado pelo chefe dos mercenários da Serpente Negra. Hoje, me faça um favor. Podemos deixar o passado para trás neste assunto. Amonde percebeu que os tiros do lado de fora tinham parado. Pensou que o oponente ficasse intimidado pelo seu nome. Aliviado, ele não esqueceu de continuar falando. Desde que eu possa levar essa serpente embora. Não importa qual condição vocês apresentem, eu aceitarei. É mesmo? Minha voz ecoou suavemente atrás dele. Amonde ficou tão assustado que seu corpo estremeceu.
Todos os pelos do seu corpo se eriçaram. Ele imediatamente sacou a pistola e apontou para trás. Mas descobriu que havia apenas uma pessoa à sua frente. E, além disso, essa pessoa estava desarmada. Ela estava ali, com uma expressão serena. Amonde, ao ver isso, apontou a arma para mim, olhando ao redor com cautela. Você sabe quem eu sou? Eu sou Amonde, o 69º no ranking de assassinos S. Desta vez, me deixe sair. Eu certamente vou te recompensar adequadamente. Além disso, meu irmão recentemente se juntou à organização Tian. Se vocês ousarem me ele certamente não irá deixar vocês escaparem. Ao ouvir isso, franzi a testa. Novamente essa organização Tian. Nos últimos dias, o que mais ouvi foi sobre essa organização chamada Tian. Me solte. Assim, todos ainda seremos amigos. Caso contrário, vou puxá-los como suporte. Dito isso, Amonde levantou a arma que tinha em mãos em minha direção. Mas eu parecia não ter nenhum medo. Em vez disso, sorri de canto de boca. Hehe. Aposto que sua arma não tem balas. Ao ouvir isso, Amonde ficou furioso. O que você quer dizer? As balas da arma fui eu mesmo quem colocou. Como eu não poderia saber? Amonde claramente achou que foi insultado. Então, com uma atitude de quem não se importava em viver ou morrer, puxou o gatilho. Mas nada aconteceu. Ele não acreditou nessa superstição. Ele, cerrando os dentes, puxou o gatilho mais algumas vezes. Mas ainda não houve resposta. Eu sorri levemente. Soltei lentamente a mão direita, que estava fechada. Algumas balas caíram da palma da minha mão. Amonde ficou instantaneamente paralisado. Neste momento, do lado de fora da câmara funerária, um membro da equipe parecia um pouco nervoso. Amonde é, de fato, uma pessoa perigosa. Eu poderia ter usado granadas de gás lacrimogêneo para fazê-lo sair. Agora está tudo bem. Aquele chamado Ian entrou. O outro lado agora tem um refém. Capitão Lin, não é que eu esteja falando de você. De fato, você agiu de maneira um pouco precipitada nesta situação. Que tipo de cara você trouxe? Enquanto essas pessoas falavam, eu joguei Amonde para fora da porta da câmara funerária. E ele estava com o rosto inchado e machucado. Todos ficaram surpresos e expressaram confusão ao ver isso. E neste momento, eu também saí da câmara funerária logo em seguida. Todos olharam surpresos. Mas descobriram que eu não tinha nenhum ferimento. Demônio! Oh, diabo! Amonde me viu saindo. De repente, começou a lutar freneticamente. Lin Qinche olhou para Amonde, que estava deitado no chão. Em seguida, olhou para mim. Meu canto da boca não pôde deixar de fazer uma careta. Ian! O que aconteceu lá dentro? Como pode um cara tão cruel ficar desse jeito? E aquela cobra? Ao ouvir isso, suspirei. Eu fui capturado por esses caras. Mas depois que eliminei os homens dele, quem diria que a cobra aproveitou a confusão e fugiu? É um pouco lamentável. Ao ouvir essa resposta, Lin Qingshan ficou um pouco desapontado. No entanto, esta missão foi finalmente concluída perfeitamente. Sem um único ferido. Conseguimos eliminar uma das melhores equipes de mercenários da Black Snake, que estão entre as 20 melhores do mundo. A equipe mais elite foi completamente destruída. E capturamos o líder deles. Depois que a missão foi concluída, eu saí sozinho. Quando voltei para casa, já era mais de meia-noite. Eu não fui dormir imediatamente. Em vez disso, peguei meu celular. Abri um site que não acessava há muito tempo. Dei uma olhada e de repente vi um nome familiar. Recompensa em moedas S. Pagamento de 5 milhões de dólares. As moedas são meu nome de código para aceitar missões. Mas não esperava que a recompensa fosse tão baixa. O quinto, Kid, tem 7 milhões. E eu só tenho 5 milhões. Isso é uma subestimação de mim mesmo. Olhei ao redor e abri o fórum na Dark Web. Kid, quinto no ranking S. Desordeiro na Avenida Central, várias prisões. Ele sempre conseguiu escapar por sorte. Fiquei um pouco surpreso. Kid é conhecido por ser invisível. Ele esteve no ranking S por vários anos. Em todas as suas missões, nunca foi descoberto. Mas desta vez, ele foi descoberto. E quase foi preso. Franzi a testa e comecei a olhar para baixo. Então vi um post. O 19º no ranking S foi encontrado em sua localização oculta. O Resistir foi executado no local. O 23º no ranking de assassinos foi capturado em Las Vegas. O 26º no ranking de assassinos foi capturado na Flórida. Isso me fez franzir a testa. Esta organização do céu foi formado há apenas alguns dias.
Já capturaram e eliminaram 6 dos 50 primeiros do ranking de assassinos. Eu rolei para baixo. Vi um post de uma organização que se auto-intitula Céu. Nós, em nome de Deus, aconselhamos sinceramente a todos. Não resistam cegamente. Suas mãos já estão cobertas de sangue. Vocês devem passar por um sagrado batismo. O nono no ranking de assassinos, Malian. O sétimo, Moeda de Ouro. O quinto, Kid. O terceiro, Yushan. Nós prometemos, em nome de Deus. Em um mês, garantimos que vocês aceitarão o batismo. Esperamos que vocês não desafiem o destino. Ao ver isso, eu sorri ironicamente. Hehe. Interessante. Fui visado pela organização. Eu não senti medo. Acabei me sentindo um pouco animado. Então, imediatamente, comecei a agir. Comecei a revirar as informações dos membros da organização. Alguns minutos depois, eu vi a postagem do Kid. Ele publicou as informações de uma pessoa. Ansmazal, um cidadão do país de Shaorizi. O primeiro da antiga família ninja Ans de 1000 anos. Entrou na organização à meia-noite de ontem. Assim que essa notícia foi divulgada, a página de recompensas imediatamente ganhou mais uma recompensa. Era exatamente Ansmazal. Recompensa de 5 milhões. Eu dei uma olhada na recompensa por Ansmazal e simplesmente a peguei, já que essas pessoas disseram que eu deveria me preparar para um grande teste. Então, não havia mais necessidade de esconder minha força. Todo mundo já foi claramente nomeado. Eu, Ian, definitivamente não sou um caramelinho mole. Qualquer um pode me apertar, já que agora fui marcado por pessoas da organização. Então não preciso mais me preocupar em ser exposto. Finalmente posso usar toda a minha força. Naquela noite, peguei o avião para Shaorizi. Após chegar ao aeroporto, eu peguei meu celular e entrei na Dark Web para dar uma olhada. Vi um post anônimo. A única neta de Ansmazal apareceu em um bar qualquer, com imagens e endereço inclusos. Dei uma risada irônica. Esse Ansmazal realmente sabe como jogar. Ele está usando a própria neta como isca, para atrair nós, que somos freelancers. Mas isso também é uma oportunidade para mim. Quando cheguei ao bar, estava vazio. Havia apenas uma mulher sentada lá. A mulher tinha cerca de 1,60 metros de altura, com cabelos longos e vermelhos. Parecia ser a neta de Ansmazal, Anzeiko. Encontrei um canto isolado e me sentei. Comecei a observar o ambiente ao redor. Não demorou muito. Um homem vestido de preto entrou no bar. Apenas com um olhar, percebi que ele certamente era da mesma profissão. E tinha um bom nível de habilidade. Pelo menos do top 50 da lista S. De fato, a recompensa de 5 milhões de dólares é muito atraente. Com a aparição da primeira pessoa, cada vez mais assassinos de classe S estavam aparecendo neste bar. E eu fazia o meu melhor para me disfarçar como um turista comum. Devagar, a atmosfera do bar começou a ficar estranha. O bar inteiro já estava cheio de pessoas, mas ninguém estava falando alto. Todos estavam bebendo em silêncio. E de vez em quando, olhavam na direção de Anzeiko. Neste momento, através das informações da Dark Web, finalmente confirmei a identidade do homem de preto. Era Bai Wuxian, o 36º no ranking de assassinos de classe S, com uma recompensa de 1 milhão de dólares. Olhei disfarçadamente para as outras pessoas dentro do bar. Todos eram pessoas do top 100 da lista de assassinos de classe S. E todos tinham recompensas. Parece que além de Ansmazal, eu poderia ganhar um dinheiro extra. De repente, aquele homem de preto avançou. Dando um passo, ele foi para trás de Anzeiko. Sob o olhar atônito dela, ele deu um golpe no pescoço dela com a mão esquerda, a fazendo desmaiar para arrastá-la. Essa cena fez com que as outras pessoas no local não conseguissem ficar paradas. Todos os S-mãos se levantaram. Sou Chell. Ela é a única neta de Ansmazal. Não é você quem pode levá-la embora. E eu continuei sentado no canto, observando calmamente tudo o que acontecia. O homem de preto olhou ao redor sem demonstrar medo. Eu sou Bai Wuxian. Quem de vocês se atreve a me impedir? Alguém ficou intimidado pelo seu nome. Mas um homem forte demonstrou desdém. Ele gritou alto e avançou em direção a Bai Wuxian. Quero ver o que o 36º na lista de S-mãos realmente tem a oferecer. Enfrentando o homem forte que vinha em sua direção, Bai Wuxian não se moveu. Quando ele se aproximou, ele então tirou algumas facas de arremesso de seu corpo, com todos no local sem entender o que estava acontecendo. A faca negra já tinha sido lançada da mão de Bai Wuxian, e atingiu diretamente o joelho do homem forte. Imediatamente,
O homem forte se ajoelhou no chão. Um grito angustiante ecoou. Bai Wuxian riu alto enquanto olhava ao redor. Ele viu rostos hesitantes. Em um instante, sua confiança aumentou. Eu sou o 36º no ranking S. Quem de vocês pode me parar? Quem se atreve a me parar? De repente, alguém atrás dele sacou uma pistola silenciosamente. Mas ainda não teve tempo de apertar o gatilho. Foi então que Bai Wuxian percebeu e rapidamente se virou, lançando uma faca. A faca perfurou diretamente o coração da pessoa que tentava atirar pelas costas. Todos no bar ficaram impressionados por um momento. Mas justo quando Bai Wuxian se preparava para levar Anzeiko embora, de repente, a porta do bar foi aberta. Uma figura vestida com um trench coat branco entrou. Ele bloqueou o caminho de Bai Wuxian. Ao ver isso, Bai Wuxian gritou imediatamente: "Saia do meu caminho! Cão bom não fica no caminho! Eu sou Bai Wuxian! Se não quiser viver, suma logo!" A conversa estava pela metade. O tom dele de repente se tornou hesitante. E ele sentiu um frio no pescoço. No momento seguinte, um jato de sangue explodiu. Sua cabeça inteira se desprendeu diretamente do pescoço. Por um momento, todas as pessoas no bar esqueceram até de respirar. Um silêncio aterrador. Ai ai! Isso é realmente um problema. Novamente manchou a roupa com sangue. Isso é uma marca famosa. O jovem parecia ter apenas cerca de 20 anos. Ele dava uma sensação de jovem aristocrata. No canto oposto, eu olhei para aquela figura de sobretudo branco. Sempre achei que aquela pessoa era familiar. Nesse momento, alguém gritou de repente: "Kid!" Em um instante, todos os assassinos no bar começaram a respirar rapidamente. Kid! O grande Kid! Ele nunca tinha mostrado o rosto antes. Não esperava que o grande Kid fosse tão jovem. Veio a este bar. Também é por causa da neta de Asmazal? Agora não há mais esperança. Como competir com o chefe Kid? Kid não prestou atenção à briga deles. Em vez disso, estendeu a mão, pegou a cintura de Anzeiko e a ajudou a se levantar. Mas ele estava prestes a sair. Então, alguns dardos em forma de flor voaram em sua direção. Kid reagiu rapidamente e se esquivou de lado. Em seguida, uma voz profunda ecoou: "Kid, você finalmente apareceu. Desta vez, quero ver para onde você vai correr." O visitante parecia ter cerca de 40 anos. Estava vestido de preto e carregava uma faca curta nas costas. Alguém no bar exclamou ao ver isso: "São pessoas da família Asmazal." Assim que as palavras foram ditas, dezena de pessoas invadiu o bar, todas vestindo preto e armadas com facas curtas. Em pouco tempo, o bar estava lotado de pessoas. O número de pessoas da família As era mais do que o dobro dos S. A atmosfera de confronto entre os dois lados ficou cada vez mais tensa. Asmazal deu ordens para as pessoas ao seu redor: "Acabem com todos neste bar." Ele não mandou seus homens enfrentarem Kid, pois ele já havia lutado contra Kid. Sabia que apenas com esses homens, eles definitivamente não eram adversários de Kid. Depois de falar, ele sacou a faca curta das costas e correu em direção a Kid. Kid suspirou. De repente, uma fumaça branca subiu debaixo dele. Quando a fumaça se dissipou, Kid já havia desaparecido. Asmazal, ao ver isso, ficou furioso. Isso é inaceitável. Terminado de falar, ele se virou e correu para fora do bar. Dentro do local, só restaram os S e os homens da família Ans. Neste momento, os homens da família Ans sacaram uma pistola. Eles apertaram o gatilho em direção aos S. A era já mudou. Essa coisa é mais útil do que armas secretas. A arma é rápida e precisa a 5 metros de distância. Em breve, as pessoas dentro do bar começaram a gritar e se envolver em uma confusão. Do outro lado da rua, Kid correu enquanto reclamava: "Ah, venha me perseguir. Não tem medo dos seus compatriotas que ficaram no bar? O que pode acontecer?" Asmazal riu friamente com confiança. "Todos eles são os elites da minha família Ans. Eu os treinei a um enorme custo. Quem no bar poderia eliminá-los?" Neste momento, a cena no bar ainda estava caótica. Eu estava sentado no canto ativando a habilidade de invisibilidade. Ninguém notou minha presença. Os membros da família estavam cheios de confiança. Eles achavam que esses supostos assassinos não eram nada demais. Enquanto isso, eu me escondia ao lado. Peguei a recompensa pela maioria dos assassinos no bar. Depois de concluir, eu coloquei o celular para baixo. Olhando para as pessoas na sala, um brilho dourado piscou em meus olhos. Eu até deixei escorrer algumas gotas de saliva. Aquela expressão não parecia estar olhando para pessoas. Parecia estar olhando para um festival de 1000 facas.
Em seguida, me movi rapidamente. O tempo de caça chegou. No bar caótico, alguém da família Ans me reconheceu, mas ele apenas gritou meu nome e foi atravessado na testa por uma faca lançada. Assim que ativei a habilidade de ocultação, cada vez que atacava, era rápido, preciso e mortal. Muitas pessoas ainda não tinham entendido a situação e já tinham sido enviadas para encontrar a morte. Do outro lado da rua, duas sombras estavam correndo rapidamente. Ansmazal, se você não voltar logo, acho que os seus já vão estar todos mortos. Que piada! Kid, você está subestimando demais as pessoas da nossa família Ans. Os que ficaram lá são todos os elites da família Ans. Mesmo com a vantagem numérica. Mesmo que aqueles S sejam fortes. No máximo, perderemos algumas pessoas. Nesse momento, o telefone de Asmazal começou a tocar. Ele sentiu um leve espanto. Já conseguiram controlar todos os S tão rápido? Mais rápido do que eu imaginava. No entanto, assim que o celular conectou, ouviu-se uma onda de choros. Senhor da casa, me salve! Poupe minha vida! Eu imploro a você! Com o último grito de dor, que se extinguiu, não houve mais som que chegasse. Asmazal ficou paralisado onde estava. O sorriso em seu rosto parecia ter se congelado. O que aconteceu? O que aconteceu com os clãs que ficaram no bar? Se fossem apenas um ou dois perdidos, eles definitivamente não pediriam ajuda a mim. Será que o terceiro na lista S, Ganshan, também chegou? Nesse momento, Asmazal não conseguiu mais ficar parado. Ele não se importou com Kid. Virou-se imediatamente e correu de volta para o bar. Seu coração ficou completamente em alerta. Se realmente metade do clã foi eliminado, então a perda seria enorme. Especialmente porque seus dois filhos também estavam na equipe. No momento, dentro do bar, não eram metade das pessoas da família que haviam sido atacadas. Mas sim, todos tinham sido atacados. Os poucos S restantes na sala estavam todos boquiabertos olhando para mim. Ver-me é como ver uma divindade ceifando vidas. Uma pessoa eliminou diretamente dezenas da família Ans. E ainda parecia tão relaxada. Era como pisar em dezenas de insetos vivos, conseguindo resolvê-los sem deixar nenhum rastro. Isso fez com que os Ceritos não pudessem deixar de agradecer. Muito obrigado, veterano, por intervir e salvar-nos. Mas eu apenas olhei para essas pessoas e sorri levemente. Após a recente onda de caos, no total, ainda restavam 10 Ceritos no bar. Dentre eles, o mais forte era o Li Hu, que estava na 91ª posição do ranking S. Realmente, agradeço muito ao veterano por intervir desta vez. Caso contrário, todos nós teríamos caído aqui. Quando ele terminou de dizer isso, ele acabou de ver o sorriso no meu rosto. De repente, Li Hu sentiu um arrepio na nuca. Aproveitando o momento de distração dele, eu corri diretamente em direção a ele. Esse grupo de Ceritos ainda não havia reagido. Foi eliminado por mim sem exceção. Alguns minutos depois, eu soltei um suspiro de alívio. Olhando para os espécimes espalhados pelo bar, eu salvei as provas no celular. O S do bar hoje. A recompensa total soma impressionantes 3 milhões de dólares. Eu me sentia reflexivo. Em apenas algumas horas, ganhei 3 milhões de dólares. Agora era a vez de Asmazal. A cabeça de Asmazal vale mais do que todos os S aqui. Isso me deixou animado para o que viria depois. Quase 10 milhões de dólares. Quanto de habilidade eu conseguiria extrair do sistema? Enquanto isso, Asmazal estava extremamente ansioso. Ele corria com todas as suas forças em direção ao bar. Se fosse um ao meio dele, ele ainda sentiria dor por um bom tempo. Mal sabia ele que suas preocupações eram completamente desnecessárias. Não eram nem metade. Mas sim, tudo. Logo Asmazal chegou à porta do bar. Assim que entrou, ele viu seu filho caído, deitado no chão, sem vida. Imediatamente, seu coração esfria pela metade. Meu corpo desabou de repente. Aproveitando que ele estava distraído, eu corri diretamente em sua direção. Asmazal realmente merece o título de ninja milenar. Ele simplesmente se desviou levemente e evitou meu golpe. Em seguida, ele brandiu rapidamente a faca curta, me forçando a recuar. Neste momento, ele estava ofegante, com os olhos cheios de veias vermelhas. Ele me encarava intensamente. Ele estava consumido pela dor. Ele levantou a faca com raiva e gritou: "Eu quero que você me acompanhe na sepultura." Sob o peso de um ódio imenso, Asmazal explodiu em um nível muito além do usual. Eu não consegui ver claramente seus movimentos.
3 shurikens já haviam sido lançados. Meus olhos brilhavam com um leve brilho. Não sei há quanto tempo não usei toda a minha força. Em seguida, chutei uma faca curta que estava no chão. O shuriken e a faca colidiram e foram repelidos instantaneamente. Então meu corpo todo se lançou como um projétil, voando para longe. Levantei a mão com o punho cerrado, mirando Ansmazal. Vem! Hoje eu com certeza vou te levar junto para o túmulo. Ansmazal gritou, sem se mover. Você usa punhos. Eu uso uma faca. O corpo colidiu com a lâmina. Você está pedindo para se machucar. Ele tinha total confiança. Desde que ele estivesse brandindo a faca. Não havia nada que ele não pudesse cortar. Me deixe vivo. Ansmazal gritou. A emoção em seu olhar não podia mais ser ocultada. Mas de repente, meu lábio se curvou. A habilidade Mão de Deus foi ativada. Na minha mão, que estava vazia. De repente surgiu uma faca curta. E Ansmazal ainda estava em movimento com a faca. Mas suas 2 mãos seguravam o ar. Essa habilidade foi uma habilidade que eu adquiri antes de vir para o país das pequenas alegrias. Pode forçar a obtenção de objetos em um raio de 5 metros. No próximo segundo, um brilho frio relampejou e o sangue surgiu. A faca curta cortou o ombro de Ansmazal. Todo o seu braço direito foi cortado de raiz. Se não fosse por este momento crítico, Ansmazal teria reagido. Ele ligeiramente desviou seu corpo. Este golpe era suficiente para separar sua cabeça do corpo. Neste momento, uma dor aguda invadiu a mente de Ansmazal. Mas isso também o fez acordar. O que aconteceu há pouco? Por que sua faca foi subitamente tomada pelo oponente? Sem tempo para pensar mais, Ansmazal rapidamente recuou. Mas como eu poderia dar a ele uma oportunidade? Em seguida, a faca curta foi cruzada novamente em direção a ele. Liberação de fogo. Grande bola de fogo. Ansmazal aproveitou a oportunidade para cuspir o líquido que estava em sua boca. Ao passar por um isqueiro segurado por uma mão, de repente, ocorreu uma reação química formando um foguete. Depois de me forçar a recuar, ele deu um sorriso maléfico. A vingança de hoje eu certamente irei retribuir em dobro no futuro. Depois de falar, ele pegou 2 bolas do corpo e as jogou no chão. Uma nuvem de fumaça se levantou. Quando a fumaça se dissipou, a figura de Ansmazal já havia desaparecido. Isso me fez franzir a testa. Eu já conhecia a cultura ninja de pequenos dias. Na superfície, os mais arrogantes são sempre os da Organização S. Espionagem e coisas do tipo. Mas se formos falar sobre a verdadeira essência, isso é fugir. Minha testa foi se descontrair lentamente. De repente, surgiu uma ideia em meu coração. Mais tarde, vou explodir toda a família Ans. Vamos ver se você, Ansmazal, consegue manter a calma. E enquanto eu seguia meu caminho, passei casualmente pela famosa privada do Reino Jin. Isso fez com que eu parasse abruptamente. Não esperava que pequenos dias se consertassem tão rápido. Já estavam organizando a cerimônia de abertura. Da última vez, foi porque a potência da dinamite caseira não era suficiente. Apenas explodiu 2/3. Eu olhei para a dinamite aprimorada em meu espaço de sistema. Uma ideia surgiu repentinamente. Que tal testarmos o poder desse banheiro sagrado primeiro? Neste momento, a cerimônia de abertura do banheiro sagrado. Ao lado, há repórteres fazendo a transmissão ao vivo. Com uma voz cheia de dor, ele disse: Nosso santuário foi destruído por bandidos da última vez. É realmente doloroso. Mas acreditamos que o governo certamente encontrará o criminoso, para confortar os espíritos dos heróis que estão no céu. Após isso, o repórter parou um trabalhador e perguntou: O processo de restaurar o santuário não é cansativo? A pessoa entrevistada ajustou os óculos e disse com orgulho: Poder contribuir para a restauração do santuário. Isso é uma honra para mim. Isso é uma transmissão ao vivo internacional. Pessoas de qualquer país podem assistir à transmissão ao vivo. Nesse meio tempo, eu também entrei silenciosamente. Afinal, já houve uma explosão da última vez. Desta vez, instalar a bomba é tão simples quanto ir para casa comer, colocando o explosivo com facilidade e experiência. Em seguida, foi ativado um cronômetro de contagem regressiva de 60 segundos. A transmissão ao vivo do banheiro sagrado ainda está em andamento. Meu país das flores de cerejeira próspera, de forma invisível, protegeu este lugar. Meu país das flores de cerejeira próspera, com certeza irá ressurgir e reconstruir sua antiga glória. Os heróis, embora tenham sacrificado suas vidas pelo país, ainda assim, com certeza os lembraremos. O assassino, mais cedo ou mais tarde, será levado à justiça.
A dignidade do meu país das flores de cerejeira não pode ser desrespeitada. Agora, a cerimônia de abertura começa oficialmente. Assim que o apresentador terminou, o som da explosão ocorreu. Chamas explodiram diretamente neste edifício. Os internautas assistindo à transmissão ao vivo estavam empolgados. Hahaha, marca registrada. O banheiro explodiu. Os internautas ficaram confusos. Nani? A cerimônia de abertura ainda vai ter fogos de artifício? Do outro lado, Asmazal acabou de escapar para casa. Ao ver a chama alta à distância, ele estava perplexo. O que aconteceu? Aquela luz é na direção do santuário. Será que foi bombardeado novamente? Ele viu a luz do fogo surgindo à distância e imediatamente entendeu. Eu corri atrás. Ao pensar em mim, ele se lembrou de seus 2 filhos. Como isso pode acontecer? As pessoas da organização já prometeram a ele. Desde que possam eliminar as pessoas na lista S. Então, apoiariam ele para ser o primeiro-ministro da pequena nação. Naquele momento, teria o apoio da elite de sua própria família. Quem se atreveria a desobedecer à pequena nação? Mas agora, todos esses grandiosos planos se tornaram em vão. Em um momento de desespero, Asmazal ficou extremamente agitado. Seu coração se contraiu e ele cuspiu um bocado de sangue. Então, sua cabeça deu uma sacudida. Ele desmaiou de raiva. Os outros membros da família Ans que estavam aqui também correram. Como isso pode acontecer? O chefe da família não levou todos os elites da família? Maldito! Quem se atreve a me desonrar, da família Ans? Ao ver a aparência trágica de Asmazal, eles clamaram para se vingar em nome do chefe da família. Mas justo quando todos estavam animados, a porta foi repentinamente empurrada por mim. Ao entrar, vi Asmazal caído em um lago de sangue. Hehe! Não esperava que ele morresse tão rápido. Senti-me levemente surpreso. Achei que Asmazal se esconderia. Eu estava preparado para explodir Ans, para forçá-lo a sair. Mas agora ele estava bem na minha frente. Mas pensando melhor, não me surpreendi. Asmazal estava gravemente ferido. E ainda conseguiu arrastar-se de volta. Mesmo que ele chegasse em casa, já teria perdido muito sangue. Já que ele sobreviveu, posso economizar um pouco de explosivos. De repente, um membro da família gritou. Quem é você? O que você está fazendo aqui? A morte do nosso chefe tem algo a ver com você? Assim que ele terminou de falar, uma dúzia de jovens funerários se aproximou, com uma aparência de que poderiam agir a qualquer momento. Olhei para aquelas pessoas, sentindo-me impotente. Eu ainda tenho utilidade para o corpo de Asmazal. Se não houver evidências, foi tudo em vão. E ainda não vou receber a recompensa. Pensando nisso, suspirei. Se for para culpar, que seja Asmazal. Para onde não seria bom correr? Por que correr para a própria casa? Isso não é colocar seus próprios parentes em perigo? Terminei de falar, peguei a adaga e fui em frente. 2 minutos e meio depois, o corpo de uma dúzia de jovens ao redor. Em seguida, tirei uma foto do corpo de Asmazal como evidência. Mas justo quando eu estava prestes a sair, ouvi um estrondo. A porta da casa dos Ans foi chutada. Um homem de meia-idade entrou. Assim que entrou no quintal, ele gritou. Onde está Asmazal? Este homem é Ganshan, o terceiro no ranking S. Ganshan olhou ao redor no quintal. Ele parecia um pouco atordoado. Os corpos de um grupo de pessoas estavam espalhados. E aquele corpo em estado deplorável. Não era exatamente Asmazal? Em seguida, Ganshan direcionou seu olhar para mim. Uma expressão de receio surgiu em seu rosto. Asmazal sobreviveu. Foi você quem o eliminou. Conseguir torturar Asmazal assim. E ele não tem nenhum ferimento. A pessoa à minha frente não é simples. Olhei para o recém-chegado com as sobrancelhas levemente franzidas. Através da aura de ameaça que ele emana, percebi que esse cara definitivamente não é alguém comum. O clima começou a ficar tenso ao nos encararmos. A expressão de Ganshan também foi lentamente de receio inicial, para uma leve excitação. Conseguir sobreviver a Asmazal. Sua força definitivamente não é fraca. Pensando nisso, Ganshan lambeu os lábios. Ele me lançou um sorriso malicioso.